Boa noite. Olá. Bem-vindas, bem-vindos. Boa noite. Oi, Sônia, Tereza. Como vocês estão? Nesse início de semana, né? Para a maioria das pessoas é o primeiro dia útil desse ano, o primeiro dia produtivo profissionalmente esse ano. Para outras já começou no dia 1º mesmo. E vamos chegando como todos os dias na nossa roda, trazendo a nossa presença através do nosso respirar. Nós respiramos e vamos ocupando o nosso lugar com presença aqui na nossa roda. Seguindo para mais um dia de meditação, de alinhamento interno, de escuta interior, de ancoramento interno. Nesses dias nós temos falado aqui, né, sobre inícios, sobre recomeços, começos, sobre começar uma nova vida, um novo ano, cultivar bons hábitos, sustentar a nossa caixinha de ferramentas, né, que nós temos falado aqui com constância, consistência, frequência, consciência, decisão. E tudo isso é um agir na nossa vida, que depende da nossa postura, né? Tudo depende da nossa postura, com que postura eu estou na vida. E hoje, seguindo um pouquinho mais em toda essa reflexão, a gente vai falar sobre a nossa responsabilidade pessoal nisso tudo. E quando eu digo responsabilidade pessoal, o convite hoje é a gente olhar se a gente está num lugar de sobrevivência na nossa própria vida ou num lugar de consciência. Se nós vivemos num campo de sobrevivência ou num campo já de consciência, né? De consciência desperta, de realmente entender, compreender o que eu faço aqui, o que eu estou fazendo na minha vida. Eu tenho consciência das escolhas. Como será que nós estamos? Nós estamos sobrevivendo, nós estamos conscientes, nós estamos vivendo com consciência. E o convite é olhar para isso e compreender. E para isso a gente precisa estar posicionado na nossa vida. Porque grande parte do nosso sofrimento, né, do sofrimento das pessoas, é quando a gente tenta controlar o que não depende de nós. Então nós começamos a sobreviver porque eu quero controlar aquilo que não depende de mim. Eu quero assumir a responsabilidade pelo comportamento do outro. Então eu saio do meu lugar e começo a viver fora do meu lugar, fora da minha postura na vida, e eu começo a sobreviver, né? Tentando resolver uma coisa aqui, resolver uma coisa ali, apagar um incêndio aqui, apagar outro ali. Eu começo a não viver conscientemente a minha vida, eu começo a sobreviver. E isso vai nos deixando cansados. E a responsabilidade pessoal de sair desse campo de sobrevivência e acessar o nosso campo de consciência é nosso. Porque quando eu estou sobrevivendo, eu vivo apenas pelo impulso, né? Nós falávamos esses dias que quando a gente resolve ter novos hábitos na nossa vida, e esse é um bom momento para isso, né? No começo do ano, nós nos colocamos no movimento de fazer novas coisas, de começar novos projetos. E se eu faço isso só no impulso do momento e paro, eu me sinto nesse instinto de sobrevivência. É diferente de eu escolher com consciência e começar um hábito com constância, com consistência, com frequência, como a gente falou. Percebam também que uma forma da gente estar sobrevivendo, às vezes a gente não está nem consciente disso, é quando a gente fica muito na autodefesa, né? Tudo que chega pra gente, a gente já tá se autodefendendo, assim, né? Com reativos. Quando nós estamos muito reativos na nossa vida, é um modo de sobrevivência, porque eu tô sempre em alerta, né? Sempre naquele estado de alerta, que é diferente de eu estar responsivo. Quando eu tô responsivo, eu escuto, eu observo, eu respiro, eu penso antes de falar alguma coisa, antes de já ir agindo, antes de intervir naquilo que não me diz respeito. Eu posso ocupar o meu lugar para, a partir daí, responder e não reagir. E quando a gente atravessa essa fronteira, que é uma fronteira, né? O campo de sobrevivência e o campo de consciência, eles estão muito próximos, existe uma fronteira.
E essa fronteira é o nosso amadurecimento. Nosso amadurecimento em todas as áreas da nossa vida. Nosso amadurecimento emocional, nosso amadurecimento espiritual, nosso amadurecimento também, por que não físico, né? A nossa idade, né? Quanto nós vamos amadurecendo com a nossa idade. Só que junto com isso precisa vir esse amadurecimento emocional, espiritual, para que a gente atravesse essa fronteira do campo de sobrevivência para o campo de consciência. Porque quando eu vou amadurecendo, eu vou percebendo que eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelo movimento que eu faço na vida e que eu não posso controlar o outro. Mesmo que eu queira, eu não consigo, porque o outro tem a sua própria consciência. Eu vou percebendo quando eu amadureço no meu campo de consciência que eu também não controlo o tempo que as situações vão demorar na minha vida. Eu posso sim ter uma postura interna de posicionar, né, uma postura interna de estar disponível para fazer o que precisa ser feito, de colocar limites, de sustentar aquilo que é necessário, mas eu sei o meu lugar, entendem? É uma coisa talvez muito sutil esse amadurecimento. É você realmente ocupar um lugar na própria vida que você observa, sabe? A gente começa a observar, às vezes, segundos, minutos, antes de tomar uma decisão. E esse movimento do nosso campo de consciência, né, de atravessar essa fronteira do campo de sobrevivência para o campo de consciência, vai nos deixando num lugar internamente mais em paz. E eu trouxe 2 exemplos aqui que eu acho que são muito simples e provavelmente acontece nas nossas vidas, né? Perceba, por exemplo, se você está em algum lugar e tem alguma conversa fiada, seja uma fofoca, seja alguém reclamando da vida, do tempo, enfim, de qualquer coisa, ou alguém fofocando, falando, né, da vida alheia ou falando de qualquer coisa. Pense assim que você está num lugar e tem uma conversa que você sabe que aquela conversa ela não é saudável. Se você entra nesta conversa, se você alimenta esse assunto, se você dá ouvidos para esse assunto, o seu campo de consciência vai diminuindo e você vai entrando no seu campo de sobrevivência. Percebam como isso drena a sua energia e você volta a ficar nesse movimento muitas vezes. Então, internamente você pode dizer: eu prefiro não entrar neste assunto agora. Se você está perto de pessoas que muitas vezes estão falando mal, reclamando, porque isso também pode chegar em você, e se você está construindo, né, principalmente agora no começo do ano, construindo esse seu campo de consciência, esses novos hábitos, essa nova vida, você pode escolher não ficar perto de situações onde há muita reclamação, muita fofoca. Esse é um exemplo. O outro é quando a gente talvez discuta com alguém, né? Discussões em casa, no trabalho, enfim. E às vezes discussões muito simples, por coisas muito simples. Se nós entramos na energia de querer provar que a gente está certo, de ficar rebatendo o assunto, de entrar num conflito mesmo, né? Na reatividade, eu estou vibrando no meu campo de sobrevivência, tentando sobreviver a qualquer custo. E isso vai criando mais conflito, mais conflito, mais conflito. Mas se eu consigo atravessar essa fronteira, né, do meu amadurecimento pessoal, emocional, espiritual, eu já posso parar um pouquinho, respirar e fazer um movimento de escutar o que o outro tem para dizer, para depois eu responder. E talvez eu ainda possa dizer: eu respeito a sua opinião, eu respeito o que você sente, mas desta forma, esta forma de conversar não vai funcionar pra gente. Percebam que talvez seja até um pouco desafiador, né? No meio de às vezes numa discussão a gente fazer isso, mas isso é treino, isso é o campo de consciência em ação. E esse movimento, né, de fortalecer o nosso campo de consciência, de atravessar esta fronteira da sobrevivência para a consciência, nós fazemos também como um novo hábito. Como um novo hábito, como uma nova forma de viver esta nova vida que nós nos propomos agora nesse início de ano. E uma das formas, como eu sempre gosto de dizer, né, de sair da sobrevivência para a consciência é meditar, é estar neste lugar de consciência interna, de silêncio interno, onde a gente consegue encontrar a nossa paz, reconhecer que nosso estado natural é essa paz
E a partir deste lugar, eu consigo muitas vezes, né, quando eu tô ali numa situação muitas vezes difícil, né, se eu tô às vezes perto de pessoas reclamando, se eu vou discutir com alguém, se eu tô às vezes no trânsito alguém me fecha, se eu tô no mercado alguém corta a minha frente na fila, se eu estou vivendo esse novo hábito, né, de trabalhar o meu campo de consciência, a minha responsabilidade pessoal, eu consigo em minutos respirar e, em vez de reagir, responder. Em vez de ser reativo, eu vou ser responsivo. Isso tem um bom efeito na nossa vida, no nosso caminho de autoconhecimento. Isso faz uma transformação na nossa vida, porque quando eu sou a pessoa que promovo a mudança nas minhas relações, isso também tem um efeito bom não só na minha vida, mas na vida dos outros, né? Como diz a frase, seja a mudança que você quer ver no mundo. Se você quer, né, uma nova vida, viver num mundo de mais calma, serenidade, tranquilidade, claro que não fechando os olhos para as coisas, para as dificuldades da vida, mas você pode fazer isso internamente. Você pode resolver os problemas de um bom lugar interno, com essa responsabilidade pessoal pelo seu campo de consciência. Faz sentido para vocês? Que é uma escolha, né? Sair da sobrevivência para a consciência, certo? E vamos começar fazendo isso nesta meditação, observando o nosso estado interno. E se nós estivermos vibrando nesse estado de sobrevivência, nós podemos fazer um pequeno movimento para o nosso campo de consciência, certo? Então vamos meditar, sente-se confortavelmente, alinhe sua coluna, os pés no chão, as mãos podem repousar sobre os seus joelhos, ou você pode sentar na posição de lótus, na posição do índio, assim com as pernas cruzadas. Feche os seus olhos com amorosidade, com gentileza. E tome uma respiração profunda pelo nariz. Solte pela boca. E vá permitindo que a sua respiração encontre um ritmo calmo, um ritmo natural. E a cada respiração, mentalmente você pode dizer: eu estou aqui agora. E você pode sentir a sua mente se acalmar, a sua mente repousar neste momento. E nesse movimento da sua respiração que se acalma, você pode sentir, imaginar, se visualizar no seu lugar seguro, no seu lugar de paz. Esse lugar seguro, esse seu lugar de paz, pode ser um lugar na natureza que você goste, um ambiente silencioso. Esse lugar de paz pode ser um lugar simbólico que é importante para você. Um espaço interno onde você se sinta em paz. Visualize-se, sinta-se neste lugar. Respire neste lugar. Perceba como o ar é leve. Neste lugar, talvez você possa sentir segurança, amparo, presença, acolhimento, suavidade.
E neste seu lugar de paz, agora você pode sentir que uma luz dourada vai envolvendo todo o seu corpo. Essa luz dourada, ela começa no seu coração e ela se expande para cada célula do seu corpo. Ela vai preenchendo e se expandindo seus braços, suas pernas, sua coluna, seu abdômen, seu tórax, sua cabeça. E neste momento você está preenchido por uma luz dourada no seu lugar de paz. Essa luz, ela organiza a sua energia, ela te acalma, te protege, ela alinha o seu campo de consciência. E sinta que conforme essa luz alinha o seu campo de consciência, você também sente o seu lugar na sua vida. O seu posicionamento amoroso na vida. Perceba como é estar amorosamente ocupando o seu lugar. No seu campo de consciência. E se vier algum pensamento, apenas agradeça e deixe que ele se vá. Apenas sinta por um momento estar ocupando o seu lugar no seu campo de consciência. Perceba que nesse lugar é possível ser responsivo, responsiva. Neste lugar existe constância, consistência, coragem. Sinta o que a consciência traz para você. E por alguns instantes permaneça neste lugar. E essa luz dourada que te envolve no seu campo de consciência vai se integrando a você, integrando também serenidade ao seu corpo. E neste momento você pode sentir paz.
preenchido por essa paz, por essa serenidade. Agora você tem consciência que este campo está em você. E lentamente você pode começar a trazer a sua atenção para o seu corpo físico. E vá agradecendo por esse campo de consciência integrado a você. Vá tomando consciência do ambiente ao seu redor. Vá sentindo o seu corpo. Sinta os seus pés e mexa um pouco os seus pés. Sinta as suas mãos e mexa um pouco as suas mãos. Movimente um pouco os seus ombros, desperte o seu corpo. E quando você estiver pronto, pronta, abra os seus olhos. Volte para aqui agora, trazendo esse belo estado interno de paz para cá, integrado a você. Quando nós deixamos a postura de sobrevivência e entramos no nosso campo de consciência, nós honramos quem nós somos, honramos os nossos limites. E assim, nós seguimos a nossa vida nesta responsabilidade pessoal, integrados, alinhados, neste grande campo de consciência amorosa. Todos bem? Muito bom. Amanhã seguimos para mais um pouquinho de meditação. Gratidão e uma boa noite para todos.